Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. My name is Jader Lelis, but you can call me Teacher J. And today we're going to have a normal conversation with no scripts. So without further ado, let's get started. Hello, people! Teacher J aqui mais uma vez. E eu vim aqui para bater um papo com vocês hoje. Não tem nenhum conteúdo gramatical, nenhuma dica que vai mudar a sua vida, mas eu quero bater um papo com vocês. Principalmente, o assunto principal do podcast de hoje é como tirar o melhor proveito do podcast. Porque eu vejo que várias pessoas já chegaram em episódios recentes. Se você está ouvindo esse episódio aqui, a grande probabilidade de que você está ouvindo os episódios na ordem, de que você de fato já passou por todos os episódios e está aqui, né? Pode ser que você tenha chegado aqui por acidente, aliás, bem-vindo se esse é o caso. Esse é o podcast Inglês do Zero, o podcast que te propõe ensinar inglês do zero absoluto. E eu quero falar com as pessoas que chegaram até aqui, já foram até agora. Esse aqui é o episódio de número 128. Então já rolou aí 128 episódios. Cada episódio tem por volta aí de 40 minutos. Então até aqui, aliás, eu tenho uma aluna que uma vez ela fez as contas de quanto tempo de podcast já tinha rolado, mas isso foi antes do episódio 100. Então, digamos que tem 40 minutos aí na média, porque tem episódio de 1h10, tem episódio de 30 minutos, mas a grande maioria quase bate 1 hora, mas eu vou colocar 45 minutos aqui de média, vezes 127 episódios, vocês já tiveram aí mais ou menos 5.700 minutos. Vamos arredondar para 5.500. 5.000 minutos e 500... 5.500 minutos de conteúdo. Quanto será que dá isso em horas? Deixa eu ver se a Siri me ajuda. Hey Siri, please convert 5,500 minutes into hours. 5,500 minutes is 91.67 hours. Ok, so de acordo com a calculadora da Siri aqui, 5.500 minutos dá por volta de 91 horas. Então vocês tiveram quase 100 horas aí de contato com o idioma. Eu tenho certeza que passou disso, porque eu fiz uma conta arredondando um pouco para baixo. Então, até aqui, guys, vocês já tiveram 100 horas de contato com o idioma. E aí entra no primeiro porém que eu queria conversar com vocês, que é uma pergunta que eu tenho recebido bastante, que é a seguinte: Teacher, por que os episódios do Inglês do Zero não são 100% em inglês? Esses dias até um cara comentou: eu tô gostando, mas eu sinto falta de inglês e tal. E é uma reclamação legítima. Quando eu vejo essas interações, eu entendo o ponto de vista da pessoa. Porém, eu decidi aqui com o podcast continuar com o approach de ensinar inglês usando português, porque eu acho que essa é a forma mais clara de você passar conteúdo. Várias pessoas me dizem: nossa, finalmente eu entendi tal conceito, porque você fez aquela associação com o português. E eu sou um grandíssimo entusiasta de usar o português para aprender inglês. E esse foi o the whole reason, foi o motivo total pelo qual eu comecei o podcast. Eu comecei o podcast porque eu sentia que várias pessoas, que várias escolas, vários lugares que ensinavam inglês exigiam já que o aluno tivesse um pré-conhecimento da coisa. E eu pensei que isso não era justo. Como que pode ter um pré-conhecimento se eu estou começando a estudar agora? Então, vocês têm que me passar o conhecimento, né? Eu não preciso ter nada de antemão. E as escolas, mesmo sem maldade, mesmo sem querer, eles fazem isso. E é uma certa forma aí de discriminação com quem não sabe nada, né? Então, por isso que eu decidi criar o Inglês do Zero. Foi o primeiro material que eu vi na internet. Redes sociais, enfim, podcast que ensinava do zero absoluto e que ensina do zero absoluto, certo? Porém, já estamos num level avançado. 127 aulas não são poucas aulas, é bastante coisa, né? Só que eu decidi manter o estilo ensinar usando português. O estilo favorito de aula de todo mundo, de 99%, é aqueles diálogos que eu pego... Aliás, aquelas aulas que eu pego algum diálogo, passo em inglês, depois eu vou dissecando, falando tudo o que foi dito ali, explicando parte a parte, e o português é essencial para essa interação.
Inglês com música também é muito interessante, eu gosto de fazer, algumas pessoas gostam, outras não, mas é preciso usar o português também para passar a mensagem clara. E outra coisa, podcast 100% em inglês, guys, tem milhares, então se você está sentindo falta de conteúdo 100% em inglês, eu peço que você não largue o podcast, continue, mas aqui não vai ter conteúdo 100% em inglês, porque essa não é a premissa do podcast. A premissa do podcast é usar o português e fazer a pessoa se conectar com o inglês, ensinar inglês do zero, e inglês que seja acessível a todos, tá? E se você quiser ouvir outros podcasts em inglês, eu posso te recomendar. Meu podcast favorito de inglês chama Luke's English Podcast. É um podcast maravilhoso. Eu acompanhava o Luke, que eu parei de pegar ônibus, né? Desde que eu parei de pegar ônibus, eu parei de ouvir podcasts. Aliás, você que está ouvindo, obrigado. Mesmo tendo ficado na quarentena, você ainda ouviu. Então, mas o Luke tem mais de 600 episódios. Eu ouvi pelo menos aí 500 episódios do podcast dele. Eu gosto demais. Ele é britânico, ele é engraçado, ele é gente boa. E tem vários. Tem o podcast All Ears English. Esse aí já é um pouco mais avançadinho, porque esse podcast aí são duas moças que elas falam super energéticas. Elas falam inglês americano e super... Eu ia falar super fluente, mas não é isso que eu quis dizer. Elas falam super... rápido, assim eu diria. Elas falam super natural, ritmo natural de fala de duas garotas, de meninas empolgadas com a vida, assim. Elas falam bem legal, então é um bom teste de listening. Você pode ouvir um podcast chamado Speak English Now, que é um dos meus favoritos. Eu acho muito legal o approach deles. E esse daí já serve para qualquer level, para qualquer nível, porque ela fala muito tranquilo. O nome da professora é Georgiana e ela tem episódios muito legais. Tem um podcast também que eu adoro, que é o podcast... eu nunca lembro o nome. Acho que é English Coffee. Nossa, eu vou ter que procurar aqui. Sempre que eu esqueço, eu coloco podcast Coffee English, que aí eu lembro. Tem um que chama Coffee Break, mas não é esse. Esse Coffee Break eu usava para aprender francês. Como que é o nome daquele... Espresso English. Espresso English. Esse também é muito legal. Tem uns episódios mais avançadinhos, mas tem uns episódios mais de boa. E a professora é uma das que fala mais claramente que eu já vi na vida. Ela tem a dicção assim absurdamente clara. Então é fácil de entender. Tá, eu vou recomendar esses 3 por hoje. Luke's English Podcast. Não, foram 4 na verdade. All Ears English. Depois o Espresso English. E também o Speak English Now. Beleza. Outro podcast para fechar a lista, tem um podcast que chama, se você quer desafiar o seu listening, que chama Something You Should Know. É um dos meus podcasts favoritos. Something You Should Know. Uma coisa que você deveria saber. Esse podcast, todo capítulo traz uma curiosidade. Então, os segredos da dieta cetogênica, sei lá. No outro dia ele fala especialista em linguagem corporal, conta as mentiras e não sei o quê. Aí depois eles falam, especialista em Covid, diz não sei o quê, enfim. Eles pegam curiosidades, eles entrevistam profissionais da área. Então, você tem acesso ao inglês da vida real totalmente. É um podcast maravilhoso. Não é um podcast feito para quem está aprendendo inglês, diferente de todos os outros aqui. Ele é um podcast feito para nativos e você pode ouvir para melhorar o seu inglês. Beleza. Então, a resposta aos que cobram conteúdo 100% em inglês não rolará. Obviamente que capítulos, episódios específicos para que vocês treinem o listening vão rolar, né? Já aconteceram alguns aqui 100% em inglês, vai continuar acontecendo, mas o episódio não vai... os episódios não vão ser inteiramente em inglês aqui no podcast. Se você quer esse tipo de conteúdo, tem muito disponível por aí, mas aqui a gente vai continuar tentando abraçar a todos aí com o nosso conteúdo. Beleza. Isso me leva, guys, para o segundo ponto da aula, mas antes do segundo ponto da aula eu queria dar uns avisos para vocês que são os seguintes. Primeiro aviso, ano que vem a gente vai para o Canadá. O pessoal da The6, que é uma empresa de intercâmbio especializada no Canadá, eles me convidaram há um tempo atrás para convidar minha audiência para fazer uma viagem para o Canadá. E aí eu pensei, nossa, como assim? Aí eles falaram, nossa, vamos aí, a gente pode pegar uma caravana de X pessoas e todos irmos juntos para o Canadá, e aí cada um fica numa casa de família,
E aí o pessoal estuda inglês, uma das melhores escolas do Canadá, e a gente sai para passeio juntos, museus, coisas interessantes em Toronto. E eu achei a ideia incrível, comprei a ideia e a gente começou a trabalhar no projeto. A gente já abriu o primeiro lote, a gente não avisou aqui ainda no podcast porque eu estou esperando eles para avisar inteiramente, mas se você tem interesse, entra no site chamado bit.ly/IDZD6. Eu vou soletrar tudo porque é difícil. bit.ly, bola igreja, tatu, ponto, lápis e palavra com Y. Nossa, iogurte, mas não sei palavra com Y em português. Y/IDZ, I de igreja, D de dado, Z de zebra, D, THE, né? THE, T de tatu, H de homem, E de elefante, 6, S de sapo, I de igreja, X de X tudo. Deixa eu falar tudo de novo pra quem não pegou. bit.ly/D6IDZ. Não, desculpa. É bit... Não, tô confuso aqui, né, guys? Deixa eu entrar aqui, ó. bit.ly/IDZD6. Então, B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto, L de lápis, Y, barra, I de igreja, D de dado, Z de zebra, D, que é a palavra THE, né? T de tatu, H de homem, E de elefante, 6, S de sapo, I de igreja, X de X salada. Tá bom? Entra lá que lá tem todas as informações, vocês vão saber tudo que vocês precisam saber para ir com a gente para essa caravana do Canadá. Tá sendo muito legal. Aproximadamente 10 ou 11 pessoas já fecharam com a gente, então vai ser um grupo seleto, vai ser bem legal, espero que você possa ir conosco, tá? O preço do primeiro lote, para quem ficou curioso, tem um monte de coisas inclusas, tá? Mas o preço do primeiro lote foi $2.300 canadenses, que dava por volta aí de uns 10 mil reais. Então, o segundo lote está saindo a 2.500. Mas entra lá, conversa com a gente, vê se você consegue negociar, se você tem interesse, avisa a gente aí, porque vai ser um rolê muito épico, vai ser muito legal. E se Deus quiser, vai ser só a primeira vez de várias vezes que a gente vai trabalhar junto com a D6 lá em Toronto, no Canadá. A gente vai ficar um mês lá, tá? 30 dias de estudo de inglês aprofundado, imerso, de imersão total em inglês. E nós fizemos as contas, em um mês de estudo lá, você tem um progresso de 1 ano aqui no Brasil. Então, corre lá, garanta a sua vaga para a caravana IDZD6. Segundo aviso o curso do inglês do zero está pronto para sair do forno. Não está pronto 100%, mas está muito bem encaminhado. E nós vamos lançá-lo daqui a exatamente um mês. Não é exatamente um mês, porque a gente vai lançar ele dia 25 de setembro. Então, são aí 29 dias ou 30 dias para lançarmos o curso do inglês do 0 ao 100. Eu não falei sobre isso no Instagram ainda, que é a rede principal, que o pessoal fica ligado lá. Mas eu vou falar aqui para quem é ouvinte. Então, o curso vai ser, guys, muito legal. Vai ser um curso completo, onde o primeiro módulo é 0 absoluto. Chama inglês do 0 ao 100, porque a ideia é você chegar no máximo de desempenho que você pode com o seu inglês. Então vai ter muito conteúdo, vai ter muito áudio gravado por nativo, vai ter muita lição de casa, vai ter muita explicação, vai ser um curso completo. E minha primeira e principal preocupação a fazer o curso, quem me conhece sabe, é que seja um curso de qualidade e que seja um curso que eu compraria como aluno. Porque esse é o primeiro critério. Se eu não compraria como aluno, eu não gostaria de entregar. E eu tô olhando o resultado feito e tô muito satisfeito, de verdade. Cada aula que eu edito, eu penso, nossa, essa aula foi muito legal. De fato, deu para entender o conceito que eu quis passar. E todo o amor que eu tenho, esse é o meu projeto de vida, todo o amor que eu tenho, toda a dedicação que eu tenho está sendo direcionado a esse curso e vai ser lançado no mês que vem, tá? E eu peço para vocês que nunca entrarem em contato com a gente pelo Instagram, por exemplo, que vocês vão lá no Instagram e sigam a gente, porque lá eu vou avisar certinho quando vai sair, eu vou avisar sobre promoção, porque no primeiro dia vai ter uma promoção assim maravilhosa, muito mais barato do que o preço normal. E também, antes do curso ser lançado, eu vou fazer uma maratona de 4 mega aulas gigantes com o tema, os 3 pilares do inglês. E nessas aulas aí eu já vou conseguir passar muito conteúdo para você.
E só vai conseguir participar quem tiver no nosso grupo do WhatsApp. Só que o grupo do WhatsApp eu vou passar aqui depois, mas eu vou passar no Instagram instantaneamente. Então, se você não segue a gente no Instagram, siga ainda hoje. Se você não tem login, pede para alguém que você conhece seguir a página para a pessoa te avisar. Porque assim que for sair, eu já vou começar a avisar vocês. Vou mandar e-mail para todo mundo. Vou avisar pelas redes sociais. A gente vai ter essas 4 mega aulas aí. Depois a gente vai abrir o curso para venda. E no primeiro dia vai ter um preço especialíssimo. E também vai ter bônus que não terá mais no curso. Bônus incríveis que só vão acontecer no primeiro dia. Então, fiquem ligados. Eu estou muito orgulhoso do curso e estou muito feliz e ansioso para que vocês... E estou muito feliz e ansioso para que vocês tenham acesso a ele. Vai ser um curso muito legal mesmo. Beleza? Agora, guys, vamos para o segundo tópico do nosso podcast de hoje, que é o seguinte: como tirar o melhor proveito do podcast. Guys, vou tentar fazer uma analogia, que eu amo analogias, né? No curso tem bastante também, inclusive. A analogia é a seguinte: imagina que tem pessoas que fizeram coisas incríveis com a mesma condição que você tem. Não é muito doido disso? Não é muito doido isso? Tipo... Cara, eu falo que eu não faço tal coisa por causa dos meus impeditivos X, Y, Z. Mas tem pessoas que têm um impeditivo X, Y, Z, A, B, C e ainda assim conseguem fazer uma coisa que você não fez. Vocês já notaram isso? Isso acontece. Sempre tem alguém que consegue fazer melhor do que a gente numa condição igual ou inferior à nossa, né? E o que eu noto, guys? Tem muita pessoa esforçada com podcast. Essa semana eu pedi alguns feedbacks de alunos, de pessoas que ouvem um podcast e tiveram um bom desempenho, assim, e tem pessoas que de fato aprenderam muito com o podcast. Porque assim, o podcast, a proposta não é que o podcast te ensine tudo, total. A proposta é que o podcast te ajude a aprender inglês. Então, através do podcast aqui, várias pessoas tiveram acesso a outros conteúdos que ajudaram elas também. Então, o podcast, além de ensinar também, é um lugar onde você consegue... curar conteúdo. Hoje em dia essa palavra está muito em alta, né? Fazer a curadoria. Porque tem tanto conteúdo por aí que é melhor você saber o que procurar. Então tudo que eu menciono aqui no podcast são coisas que eu testo, são coisas que eu sei que o público gostaria de utilizar e tiraria bom proveito e tiraria bom aprendizado das coisas. Enfim. Por que estou dizendo isso? Porque tem várias pessoas que tiveram um desempenho muito bom e de fato aprenderam bastante coisa com o podcast ou com dicas do podcast e de fato eles melhoraram os seus ingleses. Ok? Eu vou falar ingleses mesmo, porque soa melhor na minha cabeça. Beleza? Só que, todavia, porém, contudo, entretanto, 90 e poucos % da galera não tem um bom desempenho, assim como o podcast. Eu não estou mensurando o desempenho de ninguém. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: várias pessoas estão aqui no episódio 100 e pouco e ainda não falam tão bem quanto elas gostariam de estar falando nesse momento do podcast. Isso é interessante, é um pouco frustrante para a pessoa, eu tenho certeza. Mas, guys, o conteúdo que foi passado até aqui, eu tenho certeza que tem cursos de inglês que tem menos conteúdo do que o que a gente já entregou aqui no podcast. Isso eu falo com clareza absoluta, porque alguns conceitos que eu passo aqui, tem aula que eu passo um conceito que tem curso sobre essa aula. Eu já vi depois, tipo assim, cara, eu já fiz uma aula sobre como trabalhar com textos, por exemplo, aqui no podcast, várias vezes, né? Como estudar com texto. E tem gente que vende curso e cobra, tipo, R$2.000 para ensinar a mesma coisa que eu ensinei num podcast aqui. Eu não tô me gabando, eu tô só dizendo, mostrando para vocês que o conteúdo que foi passado até aqui é um conteúdo que, se você tivesse, de fato, aplicado tudo que... tentado aprender, decorado, tudo que teve até aqui, sem dúvidas você estaria falando muito, muito melhor. O que acontece, guys? Existe um problema com o gratuito. O gratuito, muitas vezes, não passa a credibilidade devida para a pessoa. Então, de repente, tem uma pessoa passando conteúdo incrível, mas é gratuito. As pessoas vão ver, vão gostar, vão curtir, mas de repente não vão seguir. Agora, se a pessoa está passando conteúdo metade do que a pessoa que estava fazendo gratuito estava passando, mas cobra, isso faz a pessoa encarar com mais seriedade a coisa. É muito doido isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, por ser um conteúdo gratuito, vocês veem tanto conteúdo pago por aí, que às vezes você nem acredita que pode ser um conteúdo que possa te ajudar.
mas eu garanto que pode, tá? Eu garanto que se você levar de fato tudo que foi dito até aqui com seriedade, não que você não leve a sério, mas tipo, se você usar o conceito do Cadu, vocês lembram do Cadu? O Cadu, cara, acho que eu vou até batizar esse método como método oficial, porque é um método que eu acho que é infalível. Se você aplicar o Cadu, lembra que o Cadu tem um sobrenome, Cinderela, Cadu Cinderela. Se você aplicar o método Cadu nos seus estudos, não tem como você não aprender inglês. O método Cadu é conhecer, aprender, decorar e usar. Conhecer a palavra, depois que você conhecer a palavra, você aprende ela, você vê os significados diferentes dela, depois você decora para que você não mais a esqueça, e depois você a usa. E o Cinderela é porque você tem que usar até meia-noite no mesmo dia, senão perde o efeito, para que você de fato absorva esse conteúdo para sempre. Se todos tivessem usado o Cadu em todos os episódios aqui, eu tenho certeza que vocês estariam melhor, tá? E eu decidi fazer esse podcast para dar um awake em vocês, para dar um sacode e vocês perceberem que o conteúdo que tem aqui já pode te ajudar bastante. E eu queria encorajá-los que vocês voltassem para episódios pontuais aqui do podcast, ouvissem esse episódio e façam alguma coisa com ele, não apenas ouçam. Porque só ouvir, né, cara, só ouvir não basta. Você tem que ouvir, aplicar, você tem que ouvir de fato conseguir usar. Outra coisa que eu tenho certeza que várias pessoas fazem é ouvir o podcast não escutando. Tipo, ouvir por ouvir, ou ouvir meio que pro entretenimento. E pode ser, tá tudo certo. Se você quer ouvir pelo entretenimento, muito legal. Mas depois que você ouviu pelo entretenimento, volta e ouve analiticamente. Tomando notas, fazendo perguntas, tentando explicar o que você aprendeu para alguém. Essa é a dica mais valiosa, a dica de ouro. Se você, tudo que você aprender, você ensinar para alguém, isso aí vai fazer sua absorção do conteúdo ser infinitamente maior. Tudo que você estiver aprendendo, já se imagina enquanto você está aprendendo, ensinando isso para alguém no futuro. Nossa, eu estou aprendendo isso, como que eu vou explicar isso para Maria? Nossa, essa parte eu não entendi, como que eu explicaria? Acho que eu vou falar que é isso, que é aquilo. Enquanto você está nesse processo de pensar como você ensinaria, você vai prestar muito mais atenção no conteúdo e você vai de fato absorver muito, muito mais o conteúdo. Então, eu encorajo que vocês usem um Cadu Cinderela, que vocês ensinem para alguém e de fato, volta nos episódios pontuais, ouve e faz assim, ó, dá um scroll aí no seu player, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, e vai vendo pelos nomes. Você viu o nome lá, conteúdo, por exemplo, adjetivo possessivo. Faça uma pergunta para si mesmo. O que é adjetivo possessivo? Eu sei? Putz, não lembro o que é isso. Entra no episódio, ouve de novo, consome o conteúdo e tenta passar para a parte ativa e vê se você dominou. Depois você viu um episódio chamado Object Pronouns. Vai lá, ouve, se você não lembra, decora, usa, aprende e passa para alguém para você absorver o conteúdo. Vai em episódios que tem diálogos, tem muito episódio de diálogo aqui, ouve o diálogo de novo e vê se você entende 100%. Se você não entende, ouve o episódio de novo, vê as pontuações gramaticais e tudo, e vê se você aprende. Porque ouvir uma vez só não basta. Se você ouvir uma música só, você não a decora. Para que você decore uma música, você precisa ouvi-la pelo menos aí uma dezena de vezes. Então, por que para episódio você só ouve uma vez? Ouça mais. Quanto mais você ouvir, mais conteúdo você vai conseguir tirar dos episódios, beleza? Beleza, guys. O que mais que eu posso falar para ajudá-los aqui? Na nossa semana especial, de 4 lives incríveis, assim, com muito conteúdo, a gente vai falar dos 3 pilares do inglês. E nessa semana eu espero ajudá-los demais. Com certeza eu vou ajudar bastante, porque eu tô separando umas dicas aqui que nunca foram faladas no podcast e dicas que nunca foram faladas no podcast. Eu vou arrumar meu português porque tem várias pessoas me corrigindo depois que eu... Enfim, dicas que nunca foram dadas aqui no podcast e dicas também que eu já dei aqui no podcast, mas eu elaborei e eu melhorei. Porque uma coisa que eu noto é que quanto mais eu falo sobre um assunto, mais eu reflito sobre, quanto mais eu reflito, mais insight eu tiro e outras ideias surgem. Então tem várias ideias aprimoradas, tem várias ideias legais e conceitos bacanas para que vocês aprendam inglês. Vocês vão descobrir quais são os 3 pilares e como aprender e como aplicar esses 3 pilares. Eu não vou falar quais são aqui porque só vai ser revelado na semana da live. E assim, fiquem atentos, tá? Quanto ao curso,
A gente vai abrir um grupo no WhatsApp e o link vai ser mandado dentro do grupo, porque eu não quero pessoa que não está comprometida nessas lives. Eu não vou abrir para o Instagram, porque eu queria que as pessoas que de fato tivessem a fim de ver o conteúdo, para vocês verem um pouquinho de como vai ser o curso. Só quem tiver compromissado mesmo, interessado, vai conseguir participar da live. Vai ser uma live fechada, num grupo fechado. Mas depois eu passo mais detalhes. Tá bom? Então, guys, basicamente é isso. Eu quero encorajá-los a você pegar o podcast, pegar coisas e que você tem acesso em inglês e de fato dissecá-las. Não é apenas não é apenas você olhar na vitrine. Você tem que entrar na loja, tocar no produto, vestir o produto, você tem que de fato sentir na pele o inglês, você tem que de fato tentar colocar os assuntos na sua pele e ter o máximo de acesso possível para que você aprenda, tá bom? Você nunca vai decorar, de novo, eu vou repetir esse conceito, você nunca vai decorar uma música ouvindo ela só uma vez. E por que para conteúdos de inglês tão importantes você só ouve uma vez e já era? Você precisa praticar, praticar e praticar, tá bom? Guys, é isso por hoje. Antes da gente terminar aqui, eu só queria dar esse aviso rápido para vocês. Então, guys, eu fiz uma pesquisa essa semana para saber mais ou menos qual que é o público do podcast, né? Porque, assim, tem milhares de pessoas que ouvem um podcast, mas de fato eu não sei quem são as pessoas, né? Algumas pessoas eu sei que viraram padrinhos, eu já conheço pelo nome, pessoas que sempre se envolvem e tal, mas a grande maioria eu não sei. Então, eu fiz uma pesquisa aqui, a média de idade, cara. Nossa, tem alguém que colocou que tem 0814104 anos. Deixa eu fazer uma média no Excel aqui, porque ele não me mostrou a média. Mas a média de idade é entre 24 e 38 anos, acredito eu. Vamos ver aqui se eu consigo fazer uma média no Excel, que eu não trabalho mais no mundo corporativo faz tanto tempo, que eu não sei mais nem abrir o Excel. Mas enquanto eu abro a idade aqui, eu já vou lendo para vocês algumas outras coisas. 49% do público é masculino. 49%. Não, desculpa, 46,9% é masculino. 2% do público são pessoas trans. Olha, que interessante. E o restante todos são público feminino. Então, as mulheres são a maioria. A maioria do pessoal que ouve o podcast são mulheres. Que legal, muito bacana, muito interessante. Aqui tem pessoas de todos os lugares do mundo. Aqui tem São Paulo, Belo Horizonte. Do Brasil, então, ó, Portugal, Salvador, Rio, Brasília, Palmas, Sorocaba, Fortaleza, Brasília, Conceição de Coité, Uberlândia. Não vou ler todos porque não dá, mas tem Melbourne. Tem aqui Massachusetts. O nome da cidade é Marlborough. Nossa, é difícil falar isso, hein? Vitória, Espírito Santo, Nova Friburgo, Rio Grande do Norte, Orlando, na Califórnia, na Flórida, né? Orlando, na Flórida. Red Hill, UK, no United Kingdom, no Reino Unido. São Paulo, Capão Redondo, Cotia, São Miguel Paulista, Santo André, Bahia, enfim. Maryland, United States. Tem gente de todos os lugares do mundo aqui. Eu achei isso muito bacana, muito legal, muito interessante mesmo. Qual que é o estado civil predominante da galera que ouve o podcast? Essa pesquisa aqui, só por critério de curiosidade, foi respondida por 268 pessoas. Então, a grande maioria dos ouvintes do podcast são pessoas solteiras, tá? 52,8% são pessoas solteiras, 44% são pessoas casadas e no meio a gente tem divorciado, quase casado, união estável e isso. E é isso. A grande maioria é de solteiro, mas tá quase lá. Tem tipo... Não, tá bem longe. Tem 8% de diferença entre casados e solteiros. A grande maioria absoluta, na próxima pergunta, foi se as pessoas tinham filho. A grande maioria não tem. 63% das pessoas não têm filhos. Então, podemos presumir que, por enquanto, o maior público é feminino, não casado e sem filhos, né? Legal. E segundo ficando masculino, casado, enfim, essa conta não foi muito inteligente. Beleza. E essa parte aqui que me interessou, que eu achei interessante. Qual que é o nível de escolaridade da galera? Eu coloquei aqui ensino fundamental incompleto, completo, ensino médio incompleto, completo, superior incompleto, enfim. O meu caso, teacher aqui, tenho ensino superior incompleto. Eu nunca completei letras porque tinha que fazer estágio e eu não tinha tempo. Eu tinha que dar muita aula, eu acabei trancando. Tranquei também rádio e TV, mas essa é a história para outro dia.
Vamos lá, a grande maioria da galera tem ensino superior completo. 55% tem ensino superior completo. Vindo logo atrás desse dado, tem 23% são pessoas que têm superior incompleto. Ou seja, a grande maioria avassaladora são pessoas que já passaram pela faculdade. Mas alguns não concluíram e a maioria concluiu. Muito interessante, né? E aí nós temos ensino médio completo, 17% das pessoas. E aí tem 1,9% de pessoas que não completaram fundamental, não, com fundamental completo. E 1,9% com o médio incompleto. Legal, interessante. Beleza, agora profissões. Profissões, eu coloquei profissão aqui e não emprego, porque eu sei que tem pessoas desempregadas, principalmente durante a quarentena, né? Mas vamos ler algumas profissões que tem aqui, eu achei muito interessante. Tem estudante, médico, tem professor, administrador, auxiliar, contador, profissional de marketing, instalador de equipamento, fisioterapeuta, gari, olha que legal, médico, outro médico, assistente administrativo, profissional de educação física, coordenador de escola, contador, analista, assistente, vendedor, técnico jurídico, jovem aprendiz no aeroporto, que legal, coordenador de TI, infraestrutura, professora de dança, analista de TI, agropecuarista, lavanderia de hotel, professora de dança, dançarina, olha, tem bastante pessoa que dança. Tem um youtuber aqui, olha que legal. Bacana. Engenheiro de software, social media. Ah, social media é legal, hein? Designer, não que os outros não sejam, mas tipo, eu gosto dessa área de redes sociais. Designer de moda, bancário, técnico médico, pintor automático, enfermeira, representante, professora de inglês. Tem até professores de inglês que ouvem, que legal. Professor de reforço escolar, assistente de departamento pessoal, montador. Nossa, tem muita coisa aqui. Professor, técnico de laboratório, biólogo, analista de RH, auditor fiscal. Meu, muita coisa, né? Eu não vi ninguém aqui que fosse engenheiro e arquiteto. Interessante, porque talvez... Não, eu ia viajar aqui, daqui a pouco eu falo. Então, interessante, né, guys? Muito legal. E depois eu perguntei a renda média da galera e, por incrível que pareça, é que eu fiz uma... Minha esposa até brigou comigo, a Jéssica, que é minha empresária, que toma conta de tudo, a não ser a gravação do podcast. Ela falou, nossa, você colocou uma faixa muito abrangente. Eu coloquei assim, ó, até R$1.000, de 1.000 a R$2.000, e a terceira faixa eu coloquei de R$2.000 a R$5.000. Ela falou assim, de 2.000, quem ganha 2.000, quem ganha 5, são muito diferentes, né? Você devia ter colocado outra faixa, é verdade, ela tem razão. E eu coloquei de 5.000 a 7.000 e acima de 7.000. Então a grande maioria, 39% ganha de 2.000 a R$5.000 por mês. É interessante saber isso porque eu queria saber o poder aquisitivo da galera, para saber se o pessoal que ouve o podcast é o pessoal mais... que tem menos dinheiro, assim, que é mais simples, não tem acesso a um curso, né? Porque, teoricamente, é o que faria mais sentido, né? Ou se são pessoas que já chegaram no mercado de trabalho e ainda não falam inglês e estão querendo aprender. Na minha concepção, é assim, eu acho que quem ganha bem, quem tem bastante dinheiro e ainda não fala inglês como adulto, é porque a pessoa certamente ganhou dinheiro ao longo da vida. Ela não começou já com dinheiro, porque... É uma coisa muito óbvia para quem tem dinheiro é colocar filho em escolas bilíngues ou colocar o filho para estudar inglês desde cedo, né? E geralmente crianças de famílias que têm mais dinheiro já falam inglês desde pequeno, porque elas vêm aprendendo em casa, ou na escola particular, ou com professor particular, ou num curso, enfim. E as pessoas que têm dinheiro e são adultos e não falam ainda, é porque certamente começaram a ganhar dinheiro depois de adultos, né? Ou jovens e tal. Enfim, é uma perspectiva que eu tenho. Me digam o que vocês acham lá no Instagram. Então, a grande maioria tem a renda de R$2.000 a R$5.000. Na segunda posição, a gente tem pessoas com renda de R$1.000 a R$2.000, 21%. Ah, legal, muito bacana isso daqui. Então, a gente pode dizer aí que mais da metade das pessoas... porque esse 2 a 5.000 eu quebrei as pernas aqui, realmente não dá pra saber. Tá, em terceira posição, nós temos um empate. Pessoas que ganham até R$1.000 e pessoas que ganham acima de R$7.000. Olha que loucura, né? O mesmo número de pessoas ganham menos de 1.000 e o mesmo número de pessoas ganham mais de 7.000. É um abismo gigante entre esses dois dados, né? Interessante. E por último, nós temos pessoas que ganham de 5 a 7.
5 a 7 mil por mês. Beleza. E aí, ó, que interessante. Eu perguntei, como você considera o seu nível de inglês? Aqui, guys, eu coloquei 4 opções. Iniciante, básico, intermediário e avançado. A grande maioria votou que é básico. Básico. Legal. Básico. Como vocês sabem, eu tenho uma opinião muito forte sobre o básico. Eu não creio que pessoas, de fato, saibam o básico. O básico é muito subestimado. Se as pessoas, de fato, soubessem o básico, elas conseguiriam se virar. Quando a pessoa consegue se virar, é que ela sabe o básico, tá? Não é que ela... Nossa, sou quase avançado sem me virar. Não. A pessoa que sabe o básico é a pessoa que sabe básico em vários temas diferentes. Sabe falar sobre política no básico, sobre economia no básico, sobre rotinas no básico, sobre passado no básico, enfim. O básico é muito subestimado, tá? Valorizem mais o básico. Muito bem, então 41% se considera básico, 41,4%, 0,4% a menos se considera iniciante, 16% se consideram intermediários e 0,7% se consideram avançado. Aqui eu tenho certeza que foram os professores de inglês, né? Que tiveram alguns professores que responderam. Legal. Agora foi uma pergunta aberta. Qual a sua maior dificuldade no inglês? E tivemos muitas e muitas respostas aí. Na verdade, eu coloquei algumas opções, mas o pessoal digitou várias outras, né? Então, a grande maioria digitou que a maior dificuldade é não consigo me expressar em inglês. E eu preparei uma aula para isso, que vai ser aquela aula live que vai rolar no YouTube no mês que vem. Então, quem tem essa dificuldade, acompanha aí que eu vou tentar tirar essa dificuldade de vocês. Depois, 28,7% das pessoas disseram que não conseguem entender o que dizem. 17,4% das pessoas falaram que entendem, mas não falam. Também teremos uma aula sobre entendo, mas não falo no nosso intensivão. E aí o restante tem várias respostas digitadas. Eu vou ler algumas aqui, ó. Tenho medo de errar, entendo perfeitamente o que dizem, mas na hora de falar eu travo, um pouco travado para falar. Leio muita coisa, mas tenho dificuldade. Organizar o vocabulário, consigo compreender algumas frases, mix de não entender, não conseguir falar, poder ensinar, ser autodidata, enfim. Colocaram várias dificuldades aqui, interessante. Tá? Legal. Tá, não vou ler mais aqui pra não... Não, deixa eu ler só mais um pouquinho. Pera aí, deixa eu só abrir aqui no... deixa eu... Aqui. Achei. Eu baixei a planilha aqui porque lá eu não consigo ver a resposta inteira. Aqui eu vou conseguir. Então, vamos lá. Buscando uma maior fluência, entendo, mas não falo, não consigo me expressar. Tem uma pessoa que colocou uma baita mensagem aqui. Ó. Acho que com todo o conteúdo consumido no podcast em outros lugares, cheguei no nível que acredito não existir nenhuma dificuldade da minha parte. Olha que interessante. Preciso fazer o necessário para aprender, estudar e ser realista? Putz, tampou a última palavra. E ser resiliente. Legal. Beleza, vamos ver o que mais. A dificuldade em ser autodidata. Mix de não entender e não conseguir me expressar. Consigo assistir um filme ou série com legendas em inglês, mas tenho dificuldade de me expressar. Cara, eu tenho a resposta para isso. Eu tenho uma resposta muito boa para isso. E no nosso intensivão eu vou falar. Principalmente a pronúncia. Algumas coisas básicas consigo entender. Se ditas de forma devagar. Ok. Então aqui não é a pronúncia, é mais o listening, né? A pronúncia da pessoa. Entendi. Consigo compreender algumas frases, mas não o suficiente. Enfim, guys, várias respostas legais. Agora, eu perguntei, você já estudou inglês formalmente? E a grande maioria, 55% já estudou e 44% não. Aqui eu perguntei se as pessoas ouvem outros podcasts além do Inglês do Zero para saber um pouco. Várias pessoas falaram que a maioria falou que escutam, mas de outros assuntos não de inglês. Obrigado, guys. E aí eu perguntei, qual a sua melhor habilidade em inglês? E aqui eu coloquei as 5 habilidades, as 5 habilidades principais. Listening, ouvir, reading, ler, writing, escrever, speaking, falar. E coloquei também vocabulário. A grande maioria falou que a melhor habilidade deles é reading. E, guys, isso aqui eu acho que é uma falsa impressão que a galera tem. Eu acho que, na verdade, essa facilidade em ler não é uma facilidade em ler. É porque vocês, de repente, veem memes assim, como as frases entendem. Mas o ler, cara, ler é muito mais difícil do que o listening, na minha opinião. Porque se você vai ler um livro, por exemplo, lê um livro em português. Se você pega um livro em português, eu vou pegar algum aqui que eu tenho.
Ó, peguei o livro aqui, Anjos e Demônios, do Dan Brown. Eu vou abrir uma página qualquer. Vamos ver a língua que eles usam aqui, ó. A porta zumbiu atrás dele e ele se virou para ver Vitória entrar. Quando ela chegou, seus olhos imediatamente começaram a lacrimejar e sua respiração ficou pesada. Outro trecho aqui. Viajei no seu maldito avião espacial, desculpa. Então achei que você me devia essa. Depois, Vitória empalideceu visivelmente apesar da luminosidade avermelhada. Ó, bingo, achamos uma frase aqui. Guys, imagina vocês tendo que entender essa frase em inglês. Vitória empalideceu visivelmente apesar da luminosidade avermelhada. Olha que loucura. Vocês acham de fato que ler é mais simples do que as outras habilidades? O problema é que vocês não estão lendo conteúdos densos. Vocês estão lendo conteúdos mais simples, né? E isso dá a impressão de que vocês têm a habilidade de ler melhor. Mas não é sempre o caso, tá? E eu vou explicar melhor isso no nosso intensivão. E vou entrar a fundo nesses tópicos aí. Fechou? Enfim. E aí, ó, depois, segunda posição foi listening, o ouvir. Depois, writing, escrever. Interessante. E eu perguntei qual a pior habilidade. Quem ganhou aqui, sem dúvidas nenhuma, a grande maioria falou speaking, falar, 54%. Segunda posição nós temos writing, escrever, pior habilidade. Legal, muito bem. Aí eu perguntei se as pessoas já recomendaram o podcast pra alguém, 91% já falou que recomendou. Se você não recomendou ainda, por favor, ajude a gente aí. E aí, beleza. Tá, e aí eu pedi alguns depoimentos aqui, várias pessoas mandaram coisas interessantíssimas, que eu fico grato e fico feliz por vocês terem colaborado. Enfim, guys, é isso, eu gostaria de... Eu tentei mandar aqui pra vocês, eu quis mostrar pra vocês esses dados, pra vocês também conhecerem quem são seus amigos de listening, quem ouve o podcast junto com vocês aí, tá? Interessante essa parte, né? Enfim, guys, é isso por hoje, então. Eu agradeço por vocês terem ouvido até aqui. Não se esqueçam que a sua missão para a aula de hoje toda aula vai ter uma missão agora. A sua missão é, se você não está confiante com o conteúdo que passou, ouve de novo e tira o melhor proveito desse conteúdo. Lembre-se de usar o Cadu, conhecer, aprender, decorar e usar. Se você usar o Cadu no modo Cinderela até meia-noite, sem dúvidas, vocês vão absorver muito mais o conteúdo, beleza? Então é isso, guys. Agradeço a paciência. Se você ficou até esse momento do podcast, eu sei que tem poucos que ficaram até aqui, porque de fato viajei aqui no conteúdo. Mas coloca lá a hashtag no Instagram, vem curso, hashtag vem curso, pra eu saber que você ficou até esse momento, fechou? Valeu, guys. Obrigado pela audiência, paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.